Esse livro é a prova de que as aparências enganam, tanto pela capa quanto pelos personagens. Oi, gente! Depois de muito tempo eu voltei e dessa vez com resenha. Eu sou a Carol e esse é Descontando uma História. Hoje a resenha é do livro Aos Perdidos com Amor, da Bridget Kember. Bom, essa história é narrada por dois personagens, a Juliet e o Declan. A Juliet está passando por um momento de luto porque a mãe dela morreu recentemente em um acidente e como a mãe dela viajava muito e ficava pouco tempo em casa, ela criou o hábito de escrever cartas para a mãe. E depois que a mãe morreu, ela continuou escrevendo cartas e sempre deixava essas cartas na lápide da mãe dela. E por acaso o Declan, que estava fazendo um serviço comunitário no cemitério, encontrou uma dessas cartas, leu e se identificou, porque ele também estava passando por um luto, só que o luto dele já não era tão recente assim. Mas ele se identificou com as palavras dela, respondeu a carta e deixou ali na lápide da mãe, sem intenção nenhuma, achando que a Juliet não ia encontrar. Mas ela encontrou e aí eles começaram a se corresponder, enviando cartas anônimas um para o outro, sempre deixando na lápide da mãe. E a história vai se desenrolar a partir daí. E a história fica um pouco complicada porque eles estudam na mesma escola e acabam se cruzando algumas vezes, mas eles não sabem que eles são as pessoas das correspondências. E esse livro traz muitos temas polêmicos, os traumas que os dois viveram, principalmente o Declan, que ele teve um passado muito difícil, muito complicado. E é um livro muito tocante. E eu não vou contar muitos detalhes para vocês, mas eu vou passar as minhas impressões, tudo que eu senti lendo esse livro. Primeiramente, a primeira impressão que eu tive foi que seria um romance comum, adolescente, como todos os outros. Mas não, no decorrer da história a gente vai ficando curioso, porque o que parecia ser só uma história leve vai tomando uma profundidade, assim, inimaginável. Porque no início a gente não conhece os personagens e tudo que a gente sabe é que a mãe da Juliet morreu e mais ou menos como ela morreu, mas é tudo que a gente sabe nos primeiros capítulos. E aí no decorrer da história a gente vai conhecendo também a história do Declan, que é uma história muito mais complicada, tem temas muito sensíveis e, gente, é muito, muito emocionante. Se tem uma coisa que eu aprendi com esse livro é que não se deve julgar o livro pela capa. Começando pela edição, né, que tem a capa dele é um amarelo vibrante, um amarelo alegre, tem umas flores de papel. É uma capa muito bonita, mas conta uma história super delicada, que tem quase nada de romance. E também sobre as pessoas, que a gente não deve julgar a história, a vida de uma pessoa simplesmente ao olhar para ela, que é o que acontece no livro. A Juliet, quando ela conhece o Declan sem saber que ele é o rapaz que respondeu a carta dela, ela tem a visão que todo mundo tem, que é um criminoso, um adolescente com antecedentes criminais e tudo mais. Ela não sabe o que aconteceu com ele. Até sabe, mas não sabe, não liga a história à pessoa. Da mesma forma, o Declan, ele vê a Juliet como uma menina comum, uma menina que não tem nada de profundo e, na verdade, ela tem sim, ela sofre muito, ela passou por coisas que a maioria das meninas da idade dela não passaram. Esse livro é a prova de que as aparências enganam, tanto pela capa quanto pelos personagens. E para finalizar, eu quero falar um pouco sobre a tradução e sobre a escrita da autora, que é impecável. Ela se atenta muito aos detalhes, às vezes coisas que a gente deixa passar, mas está sempre ali conectando os pontos. E a tradução também é excelente, a gente consegue entender a história perfeitamente, não tem palavras em inglês, não tem muitas palavras difíceis, então é ótimo mesmo para ler. E a história flui assim de uma forma muito rápida e a gente consegue entender tudo e a gente é uma leitura que prende mesmo a gente do início ao fim. E é isso, obrigada por assistir, eu espero que tenham gostado. E se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha, porque precisamos incentivar a leitura no Brasil. Até a próxima!